Sejam todos bem-vindos ao Metaverso de Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje vou fazer a minha análise com spoilers do 6º episódio da série animada Comando das Criaturas, que é o primeiro projeto deste novo DCU liderado pelo James Gunn. O episódio vai alternando entre os flashbacks que contam a história triste origem do Dr. Fósforo e o presente da série, onde nós vemos o Comando das Criaturas a esconder-se dos guardas da princesa. Em relação aos flashbacks, malta, eu gostei bastante desta história de origem triste e trágica do Dr. Fósforo, malta. É bem interessante. Vemos que teve algumas inspirações na história clássica dele nos quadrinhos, mas foi muita coisa alterada e adicionaram muitas coisas interessantes, como por exemplo a adição da família dele, malta, que pelo que eu me lembro e pelo que eu conheço da história dele nos quadrinhos, eu não me lembro dele ter uma família, e isto foi um detalhe bem interessante que deixou a história dele mais trágica, assim como a sua relação com a máfia, que foi o que levou à morte trágica da sua família e à sua transformação em Dr. Fósforo. Porque nós vemos aqui que ele estava a tentar fazer uma coisa boa, que era criar um tratamento experimental para acabar com o câncer, só que ele não tinha financiamento para isso. E nisso ele decide recorrer à máfia para obter financiamento e em troca a máfia quis toda a sua pesquisa para vender a cientistas da Biália, que é um país fictício do universo DC, que é liderado por ditadores. E vemos que o Dr. Fósforo não queria que a sua pesquisa fosse vendida para um país que era comandado por ditadores, e ele tenta enganar os mafiosos e os cientistas da Biália. Só que os cientistas da Biália descobrem, vamos dizer, os relatórios falsos do Dr. Fósforo e contam à máfia, vão tirar satisfações com a máfia, deixando a máfia muito zangada com o Dr. Fósforo e acabam por matar a sua família e tentar incriminá-lo a ele, ao Dr. Fósforo. Além disso, nós também vemos que, além de matar a sua família e incriminá-lo por isso, tentam forjar um suicídio do Dr. Fósforo. Mas isso não resulta porque o que eles acabam por fazer é transformá-lo no Dr. Fósforo. Ele passa por uma transformação dolorosa que o transforma naquele esqueleto radioativo, e quando ele acaba por sair daquela máquina, ele fica meio que louco por tudo que acabou de acontecer com ele, a morte da sua família, a transformação dolorosa dele em Dr. Fósforo, e ele acaba por ir atrás dos responsáveis, matar um a um, e depois ele acaba por se tornar um dos chefões do crime de Gotham City, malta. Ele, depois de tudo o que ele passou, ficou vamos dizer, lunático, e transformou-se num chefão do crime de Gotham City. E ao longo dos flashbacks vemos isso, porque foi bem interessante, malta. No final dos flashbacks nós descobrimos que a carreira de chefão do crime de Gotham City do Dr. Fósforo termina quando o Batman faz-lhe uma visitinha e acaba com a sua festa. Esta participação especial do Batman do novo DCU neste episódio comprova de uma vez por todas que o Batman do Robert Pattinson não vai ser o Batman deste novo DCU. O James Gunn já tinha dito isso anteriormente, malta, mas alguns fãs continuavam com essa teoria, continuavam a fazer essas teorias que o Batman do Robert Pattinson iria ser o Batman deste novo DCU. E acho que esta pequena participação do Batman no episódio comprova isso de uma vez por todas, que são Batmans diferentes. Dá para ver isso pela silhueta deste Batman, dá para ver que este Batman vai ser um Batman bem grandão, o Batman deste novo DCU, e é totalmente diferente do Batman do Robert Pattinson. Além disso, o James Gunn também revelou que a primeira versão deste episódio era para mostrar muito mais do traje do Batman, mas como ele não se quis comprometer com o visual do Batman, não é, malta? Porque ainda estão a trabalhar na produção do filme do Batman e ainda não têm totalmente a certeza como é que vai ser o visual do traje do Batman. O James Gunn diz que não se quis comprometer em relação a isso neste episódio, por isso é que eles só mostraram a silhueta do Batman deste novo DCU. Isso aí é bem interessante, malta, porque ele não quer fazer nada apressado, quer fazer tudo com o tempo, e isso quer dizer que ele tem um cuidado especial com os personagens, e isso é muito bom, malta. Além disso, também podemos ver que vai ser um Batman totalmente diferente do Batman do Robert Pattinson. Vai ser um Batman bem grandão, talvez um Batman porradeiro, e como nós já vimos nesta série, malta, vai ser bem fantasioso, ao mesmo tempo que mostra também esta história
histórias sim trágicas, mas com um lado fantasioso, malta. Isso aí é bem interessante. Nós conseguimos ver isso no episódio onde o Cara de Barro apareceu e conseguimos ver isso ainda melhor neste episódio do Dr. Fósforo. Isso aí é bem interessante. Vemos que este Batman deste novo DCU vai ser um Batman meio fantasioso, mas com estas histórias trágicas. Espero que este novo Batman deste novo DCU consiga trazer toda a essência que complementa o personagem Batman, malta. Agora de volta ao Dr. Fósforo, só que no momento atual da série, ou no presente da série, como queiram chamar, nós vemos que o Dr. Fósforo está-se a esconder dos guardas em uma casa de uma família que está a dormir. Só que a criança da família acaba por acordar e encontra o Dr. Fósforo. Nesse momento nós vemos que o episódio dá a entender que o Dr. Fósforo vai fazer algum mal à criança e à família. Vamos dizer, vai eliminá-los para não ser descoberto, para não deixar testemunhas que ele esteve ali. Pelo menos é o que o episódio dá a entender, deixando os espectadores com receio. Isso aí foi bem interessante. No final, nós vemos que ele ainda tem humanidade dentro dele, mesmo depois de tudo o que passou, malta. Mas isso aí é bem interessante. Nós vemos que provavelmente ele talvez se arrependa dessas coisas que fez depois. Ele virou um criminoso, um chefão do crime de Gotham. Isso aí é bem interessante. Depois disso, ele reúne-se com os outros membros do Comando das Criaturas e eles continuam, vamos dizer, preparar-se para a sua missão, para cumprir a sua missão no próximo episódio. Já que eu falei dos outros membros da equipa do Comando das Criaturas, acho que está na hora de eu falar do mini arco que eles tiveram neste episódio. Começando pelo Doninha. O Doninha uniu-se a uma alcateia do lobo e meio que se tornou amigo deles e passou a noite com eles. Mas foi interessante, malta. Foi meio que para resolver onde é que o Doninha se iria esconder, não é? Só espero que ele não morra no final da temporada, malta. O Doninha é um personagem muito engraçado. Mesmo sem dizer nada, é um personagem engraçado, malta. E já que o robô recruta meio que aparentemente já morreu, espero que pelo menos o Doninha não morra no final. Mas pelo que a série está a dar a entender, o que os episódios estão a dar a entender, algum destes personagens vai morrer no final, malta. O James Gunn está a fazer com que nós gostemos destes personagens, estamos a fazer a pegar estes personagens, a gostar e a conhecer a história trágica deles, para provavelmente neste final, que é o próximo episódio, que é o fim da temporada, talvez algum deles ou a maioria deles vá morrer. Isso aí vai ser bem triste, malta. Mas vai ser interessante na mesma, mas vai ser muito triste, malta, porque eu estou a gostar bastante destes personagens. Gostei bastante das histórias deles, vi que eles passaram por muito. Eles só às vezes fizeram escolhas erradas ou apenas também foram, vamos dizer, julgados pela sua aparência, não pelas suas ações. E isso aí é bem interessante, malta. Foi um dilema bem interessante que o James Gunn apresentou ao longo da temporada. E isso vai combinar no próximo episódio, no final do próximo episódio, malta. Vai ser o fim da temporada. Eu quero ver muito como é que vai acabar esta temporada e como é que ela vai impactar nas próximas produções do novo DCU. Isso aí vai ser bem interessante. Mas agora voltando a falar dos personagens, que era o que eu estava a falar, mas depois comecei a expressar a minha opinião. Agora voltando a falar dos outros membros da equipa, que são a Noiva e a Nina. Elas encontraram-se no caminho, né, no início do episódio, e elas acabaram por se esconder numa casa de acompanhantes de luxo, vamos chamá-las assim, não é? E vemos aqui o episódio a reforçar mais uma vez a diferença de personalidades delas e a amizade delas, malta, porque elas têm personalidades muito diferentes, mas isso faz com que elas se completem uma à outra. Isso aí é bem interessante. E obviamente tivemos mais uma sessão onde a Noiva mostrou toda a sua habilidade em luta e acabou com 2 meta-humanos no stand. A Nina é que se meteu na luta, não é, para defender a uma das raparigas que trabalhava lá naquela casa de acompanhantes de luxo, mas a Noiva é que acabou com eles. Foi muito fixe, para proteger a amiga e as mulheres que trabalhavam naquela casa de acompanhantes de luxo. Foi bem interessante, malta. E vemos que há meta-humanos, vários meta-humanos espalhados pelo mundo e que toda a gente conhece. Não é tipo um fato desconhecido, tipo os meta-humanos já existem há muito tempo neste novo DCU. Isso aí é bem interessante. E como eu disse, no final a equipa reúne-se toda para cumprir a sua missão, que é eliminar a princesa. Mas a princesa não vai, vamos dizer,
não se vai render, vamos dizer assim. Pelo menos ela não vai morrer sem lutar, não é? Ela está a preparar os seus guardas, não é? O seu exército para defender. Além disso, nós também vemos neste episódio que o Rick Flag Sr. está muito ferido e, obviamente, como eu tinha dito anteriormente, ele não morreu. Isso era óbvio, que o Rick Flag não iria morrer porque ele vai aparecer nas próximas produções do novo DCU, como o Pacificador e Superman. Malta, já fiz a minha análise completa, não é? Acho que já falei de todos os assuntos importantes que vimos no episódio e agora está na hora de eu dar a minha nota de 0 a 10. A minha nota para este episódio é um 8,5, malta. Eu acho que está no mesmo nível do episódio 3, que é o do Robô Recruta, malta. Eu gostei bastante, foi bem interessante ver a transformação do Dr. Fósforo. Isso aí foi bem interessante. Gostei ainda mais quando tivemos aquela aparição do Batman, malta. Só a aparição do Batman deixa logo o episódio melhor, não é? Malta, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o like. É a maneira de saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos. Se não forem subscritos, subscrevam, malta, e ativem o sininho das notificações. Se quiserem, podem deixar nos comentários a vossa opinião, ou alguma sugestão, ou alguma pergunta sobre o vídeo, que eu, quando puder, eu respondo-vos. E até podem me dar sugestões para outros vídeos, malta. Espero que tenham gostado. Obrigado por tudo. O vídeo fica por aqui. Fui!